Se você for olhar, assim, eu acompanho um pouquinho mais o futebol italiano, mas se você for olhar alguns dos melhores momentos do Ederson na Atalanta, ele é esse jogador que pega a bola da defesa, dá um drible curto e sai arrancando, disputando na força com o marcador, em velocidade. Então é muito do que você falou, um jogador de arranque e de força para disputar ali, né, no corpo, a marcação, e dar o passe o mais rápido possível para algum outro jogador que esteja mais à frente da bola para fazer esse contra-ataque chegar, né, com mais perigo, mais velocidade ao gol adversário. É aquela coisa, se você não consegue na técnica, e eu acho que o Ancelotti talvez tenha botado isso na cabeça, ele entendendo que talvez o Brasil não consiga chegar na técnica no meio campo, vai na força. Vai na força, vai tentando. A gente tá cansado de ver isso aqui, Andrei, né? Porque o Andrei seria esse cara mais técnico. Muita gente reclamando por isso, falando que o Andrei era pra ser. A gente tá cansado de ver. A gente tá cansado de ver isso, assim, de times que às vezes não conseguem na técnica. Para força. O próprio Vitória aqui é um time que disputa, que tem disputado clássicos com o Bahia às vezes com um time mais técnico, e o Vitória com um time mais na força, e conseguiu se dar bem algumas vezes. Existem outros exemplos. O Palmeiras é um time que gosta muito de força também, tem técnica, mas gosta de força. Os times argentinos são times de força, muitas vezes, né? Então, assim, é uma opção você ter um time. O Atlético de Madrid é um clássico time que muitas vezes iguala um Barcelona e um Real Madrid muito mais na força do que na técnica. Você tem os jogadores técnicos, mas você disputa ali palmo a palmo na força do meio campo, na força da defesa, no bate-ombro, sabe? Pra igualar as forças com os adversários. E talvez o Ancelotti tenha visto assim, ó, na técnica talvez eu tenha uma certa dificuldade. Vamos na força. E vai fechar a casinha e vai assim. Sobre essa parte que você falou aí sobre o técnico da seleção brasileira, já entendeu que a gente não tá com tanta técnica assim, né? Eu queria saber de vocês, você, Bia, Jax, sobre as seleções que tem uma técnica, na opinião de vocês, um pouco mais apurada, e qual é uma das top 3 hoje, vindo depois que a gente assistiu os últimos amistosos com as principais seleções, né? Nesses últimos dias. Eu acho assim, além da questão da técnica também, MG, é a questão do conjunto, né? A maioria dessas seleções que está na Copa do Mundo tem um ciclo completo de técnico de trabalho. E o Brasil teve o pior ciclo dos últimos 90 anos, sei lá. Eu acho que é o pior ciclo da história da seleção brasileira. Então você vai ter que optar por isso. É meio fechar a família, fechar na força e vamos naquilo que a gente é. Na seleção brasileira, na camisa, na força, brigando palmo a palmo. A França é uma seleção que tem força e tem técnica. A Espanha é uma seleção muito técnica, que tem um pouco de força, mas é uma seleção muito técnica. E eu acho que Portugal é outra seleção que é muito técnica, que tem um pouco de força, mas eu acho que é mais técnica do que força. Portugal tem opções de força, mas opta por começar um jogo, geralmente, com um time mais técnico. Opta por começar o meio campo com Vitinha, com Bernardo Silva, com Bruno Fernandes, que são jogadores mais técnicos, menos fortes. Mas ele tem o Rubem Neves no banco, meu amigo. Se precisar de força, o bicho é um cavalo. Sabe? Eu ia falar justamente dele. Foi-se o tempo do Rubem Neves e do Danilo Pereira, né, Ivan? Eu quero os caras mais da força, quero os caras que chegavam mais pesados. Rubem Neves pode até jogar de zagueiro, às vezes joga até de zagueiro. Mas ele tem opções ali de força, né? A França também tem opções de força. Tem Tchouaméni ali pra jogar, tem Koné pra jogar, sabe? Jogadores de força também. A França tem opções. A Espanha eu acho até que tem menos opções de força. É uma seleção um pouco mais técnica. Pra muitos a Espanha é a principal, na Espanha, depois França, Portugal, Argentina, Brasil. Acho que essa pra mim essa sequência. Eu acho que a Argentina tem um ciclo muito complicado e tá chegando na Copa do Mundo com muita gente machucada. Isso talvez pese pra Argentina. E é uma seleção que, se você olhar, MG, a seleção que foi campeã em 2022 é quase o mesmo time. É quase o mesmo time titular. Só não tem de Maria. Troca de Maria por Almada, basicamente. Né? A Lautaro Martínez começou como titular, mas Julián Álvares virou titular na Copa de 2022.
basicamente a diferença entre a Argentina de 2022 e a Argentina de 2023 é Almada no lugar de Di Maria, basicamente. Tem uma mudança ali, saiu Acunha também, Tagliafico, que era o reserva de Acunha na esquerda, hoje é titular, mas é um jogador que estava no grupo. Molina está com problemas ali na lateral direita, e era Montiel, mas eles alternavam muito na Copa do Mundo quem jogava, e são jogadores que eram basicamente do mesmo nível, né? Mas é isso, eu acho que a Argentina fez uma preparação pegando equipes muito frágeis, muito fracas, né? Não foi um ciclo, apesar de ter ficado em primeiro nas eliminatórias, mas assim, foi um ciclo bem michuruca da Argentina, eu não sei. Fica em primeiro devido à instabilidade que a seleção brasileira passou, né, nesse ciclo. Sei lá, foram 3 treinadores até a chegada do Ancelotti, né? Treinador que estava se dividindo entre clube e seleção. Enfim, acho que tem seus méritos, mas também tem mais demérito de liderança da Argentina nas eliminatórias. Mas pra você, qual é sua sequência? Seu top 3, top 4? O Brasil ainda tá dentro desse pódio? Meu de Bia? Os dois, mas pode falar, Bia. O meu top 3 é esse aí: a Espanha, a França e Portugal. Sim. Não necessariamente nessa ordem. E você, Jax? O meu é França, Espanha, Portugal, Brasil e... a Alemanha não tá ainda. Não, a Alemanha tá com um ciclo muito, muito, muito abaixo ainda. Não, tá longe. Tá longe de se construir para estar no meu top 5, assim. Tá em reconstrução, é uma seleção ainda em reconstrução. Quem vai ser o Mirassol dessa Copa do Mundo? Quem é a seleção que vai ser a zebra? Tem potencial, velho. Tem algumas seleções com potencial. Meu Mirassol é a Noruega. Meu Mirassol é a Noruega. Eu assisti alguns jogos da Noruega nas eliminatórias. Não foi à toa que ficou na frente da Itália no grupo. E não só ficou à frente, como venceu a Itália, goleou na Noruega e goleou na Itália. A Noruega tem um time muito redondo. Tem um cara decisivo na frente, que é Haaland. Tem aquele ponta-fumaça, que é o Nusa. Tem um articulador no meio campo, que é o Odegaard. É nome de craque ele. Que é o Odegaard. No o Odegaard. Tem uma defesa com certa consistência, com laterais bons, assim, não são zagueiros, o supra-sumo dos zagueiros, mas são caras que dão certa segurança. São confiáveis. Eu acho que a Noruega são confiáveis. Eu acho que a Noruega pode ser, sim, essa surpresa da Copa, para mim. Você, já, eu colocaria o Japão. Pode falar, apesar Japão, verdade. Apesar do desfalque que vai fazer muita falta ao Japão, né, no meio de campo, que foi convocado, inclusive, eu esqueci o nome dele, mas que foi convocado, inclusive, para fazer parte do grupo, mesmo não podendo atuar devido à lesão, né? Mas eu ainda assim coloco o Japão entre essas possibilidades de zebra, né? De ser aquele time que corre por trás, quando você vê, tá em uma quarta de final, tá em uma oitavas de final e competindo muito bem. Eu coloco o Japão aí nessa lista. Vai falar, Jax. Mitoma lá ele Mia, que você tá falando? Não, é no meio. Minamino, não. Tem Minamino também. Vai falar, Jax. Jax tá mudo. Jax, seu microfone acho que foi de Vasco, mas... É o Minamino mesmo. É o Minamino que tá lesionado e foi convocado para fazer parte do grupo, mesmo sem poder atuar. Ele teve uma ruptura de LCA no final do ano passado, né? Então ainda não tá 100% recuperado. Voltamos ou não? Aqui. Voltou? Cara, assim, MG, eu coloco a Holanda sempre como quem tá correndo por fora. Não como o Mirassol, porque a Holanda já é uma seleção muito tradicional. Mas desde 2014, meio que se esqueceram da Holanda. Eles ficam fora em 2018, né, não classificam junto com a Itália. Em 2022 eles voltam, fazem uma campanha discretazinha ali, perdendo para a Argentina. Mas a Holanda eu acho que corre por fora. É um time que tem muita qualidade, né? Tem o Memphis, tem o próprio Malen, que o Ivanzinho falou agora há pouco. Né? É um time muito interessante. Dessas seleções menos tradicionais, digamos assim, me agrada muito a seleção da Costa do Marfim.
apesar de ser uma seleção basicamente mais jovem, uma seleção que já não tem mais um Yaya Touré, não tem mais um Salomon Kalou, são os caras que... O Drogba, né, claro, que é o maior jogador para mim da história do país. Tem uma seleção jovem, jogadores como o Amad Diallo, tem o próprio Diomandé, né, que joga no RB Leipzig, que são caras muito interessantes de assistir jogar. Então acho que eles podem finalmente furar essa barreira aí da primeira fase, né, que eles nunca conseguiram passar, chegar pelo menos nessa segunda etapa. Sobre top 3, MG, eu acho que o meu top 3 é França, Portugal e Espanha. São esses os três que chegam fortes, né? Aí, em quarto lugar, você colocaria a Argentina. Eu vou falar uma coisa que o pessoal vai me dizer que eu sou maluco, mas a Colômbia e depois o Brasil. Vou ziquear a Colômbia que nem Pelé fez, né? Ziquear a Colômbia que nem Pelé fez. Não, eu acho que a Colômbia... Eu acho assim... A Inglaterra acabou com a convocação do Tuchel saindo desse top 5. A convocação da Inglaterra foi meio estranha, né? Não sei como é que vai, mas eu acho que a Inglaterra também tem bons valores. Dessas seleções mais alternativas, eu acho que a campeã africana de verdade, que é Senegal, apesar dessa briga com o título, eu vejo o Senegal com uma equipe um pouco mais coesa e com melhores valores até que o Marrocos. Gosto muito da seleção senegalesa. Esse grupo realmente é o grupo da morte, né? França, Noruega, Senegal e que pena do Iraque. Que é um grupo bem pesado, né? Esses três. Outra seleção alternativa, eu acho que é uma seleção que tem bons valores, que está correndo muito fora, mas não é uma seleção para chegar a título, mas é uma seleção que pode surpreender assim, bem por fora, que é a Turquia. Eu acho que a Turquia é uma seleção que tem bons jogadores, jogadores de boa qualidade técnica. A Turquia ali, talvez... por exemplo, tem um grupo muito acessível, que talvez ela fique em primeiro. Todo mundo está imaginando que os Estados Unidos vai ser o primeiro, né, ali do grupo. Eu acho que a Turquia pode beliscar esse primeiro lugar. Eu não boto fé em nenhuma das três seleções de casa, nenhuma das três, sinceramente. Nenhuma das três anfitriãs eu boto fé. Acho que a que talvez tenha um melhor desempenho seja o México, mais tradicional. Eu acho que o Canadá vai passar vergonha ali. Né? Não vejo. Agora, você falou de Costa do Marfim, entre as seleções africanas, eu gosto muito de Senegal. Eu acho que Senegal é uma seleção que tem bons meias, bons atacantes, tem força, tem técnica, tem um cara diferenciado que é Sadio Mané, tem bons jogadores novos, sabe? Tem um meio campo de força com Pape Gueye e com o outro Gueye também. Tem Sarr ali no ataque, tem Nicolas Jackson, que é assim o assado, é um bom atacante, tem Mbaye, que é do Paris Saint-Germain, né? Tem o Kalidou Koulibaly na zaga, que é uma pedreira assim, o goleiro tem Mendy como goleiro, sabe? Então é uma seleção que é muito bem preenchida em todos os setores. Então, é uma outra seleção assim, eu falei da Noruega, mas eu acho que Senegal, porque o grupo é muito complicado, né? E talvez ali na hora da verdade o chaveamento pegue um pouco para Senegal e para Noruega. Mas assim, não me surpreenderia, sinceramente, Bia falou do Japão, não me surpreenderia, sinceramente, se o Japão terminasse na frente da Holanda e a França não fosse primeira do grupo. A França pode estar lá na frente, mas de repente no saldo de gols, alguma coisa assim, ficasse atrás de uma Noruega ou de um Senegal, sabe? Não me surpreenderia. Não seria o resultado mais esperado? Não. Mas eu acho que está dentro do meu previsto. Principalmente o Japão na frente da Holanda.